Bom, pessoal, vamos estudar agora a velocidade escalar média do MRUV. Então, para isso, nós vamos considerar inicialmente o MRU, que a gente já estudou, e o MRUV. Então, no MRU, pessoal, qual era a fórmula que a gente usava para achar a velocidade escalar média? A velocidade era dada por essa fórmula. É uma definição. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Essa definição também serve para um MRUV. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Ocorre, pessoal, que no MRUV a gente também pode usar outra equação, que ela deriva dessa definição, e aí também podemos usar esta fórmula. Vm é igual a V1 mais V2 dividido por 2. Então, pessoal, nessa fórmula, quem vai ser o Vm? Vm é a velocidade escalar média. Ela é medida em metros por segundo. Então, no sistema internacional, a velocidade escalar média será medida em metros por segundo. Quem é V1? É a velocidade no tempo t1. Velocidade no tempo t1 medida em metros por segundo no SI, Sistema Internacional de Unidades. Quem é, pessoal? A velocidade V2 vai ser a velocidade no tempo t2, medida também no Sistema Internacional em metros por segundo. Então, pessoal, além dessa equação para o MRUV, também podemos usar essa para calcular a velocidade escalar média. A velocidade escalar média Vm é igual a V1 mais V2 dividido por 2. No fundo, é uma média aritmética entre as duas velocidades, V1 e V2. Então, vamos agora fazer um exemplo. Temos aqui, pessoal, uma questão. Um exemplo 1. Um móvel se move segundo a função horária. V é igual a menos 4 mais 10t. Que fórmula é essa? É uma fórmula que a gente já tinha estudado. É a fórmula V0 mais AT. Nós estudamos na última aula, vermes voadores atacam a Terra. Então, pessoal, quem é o menos 4? É a velocidade inicial. Quem vai ser o mais 10? É a aceleração. Então, pessoal, a velocidade inicial é menos 4 metros por segundo. E quem é a aceleração? Mais 10 metros por segundo ao quadrado. Só que a questão ela quer que a gente calcule a velocidade escalar média entre os instantes. Instantes é a mesma coisa que tempo. 1 segundo e 3 segundos. Então vamos calcular a velocidade escalar média. Então nós temos dois tempos. Temos o tempo t1, que vai ser 1 segundo, e temos também, pessoal, o tempo t2, que é 3 segundos. Então, vamos pegar a função horária, que a questão falou, v é menos 4 mais 10t, v é menos 4 mais 10t. No lugar de t, a gente coloca 1. Então, v é menos 4
mais 10 e o tempo é 1. V é menos 4. 10 vezes 1, 10. V, pessoal, menos 4 mais 10. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. 10 menos 4, 6 metros por segundo. E quem vai ser, pessoal, aqui? Menos 4 mais 10. No lugar de T, coloca 3. Então, V é menos 4. 10 vezes 3, 30. Então, V menos 4 mais 30 dá 26 metros por segundo. Então, a velocidade no tempo T1 a gente chama de V1. E a velocidade no tempo T2 a gente chama de V2. Então, como calcular agora a velocidade escalar média? Então, pessoal, a gente tem a fórmula da velocidade escalar média. Vamos usar essa que é mais conveniente para essa questão. Então, Vm será V1, que deu 6, mais V2, que deu 26, dividido por 2. 26 mais 6, 32. Dividido por 2, 16 metros por segundo. Então, essa, pessoal, é a velocidade escalar média entre os instantes 1 segundo e 3 segundos. Vamos fazer outra questão. Um móvel se movimenta segundo a função horária. V é igual a menos 2 mais 8t. Calcule sua velocidade escalar média entre 1 segundo e 2 segundos. Esses são os instantes. Instantes é a mesma coisa que tempo. É a mesma questão. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer? Nós temos os dois tempos. O tempo 1, que é 1 segundo, e o tempo 2, que são 2 segundos. Então, vamos utilizar a função horária dada na questão, que foi V menos 2 mais 8t. V é igual a menos 2 mais 8t. No lugar de t, nós vamos colocar 1. Fica 8 vezes 1. Então, menos 2, 8 vezes 1, 8. E menos 2 mais 8, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. 8 menos 2 dá 6 metros por segundo. E aqui, pessoal, no lugar de t, colocamos 2. V é menos 2 mais 8t. No lugar de t, a gente vai colocar 2. Então, V, né, pessoal? É menos 2. 8 vezes 2, 16. V é menos 2 mais 16. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. 14 metros por segundo. Então, no tempo T1, nós temos a velocidade V1.
no tempo t2, nós temos a velocidade v2. E vamos usar qual fórmula? Essa daqui. Para encontrar a velocidade escalar média Vm, será igual a V1, que deu 6, mais V2, 14, dividido por 2. 6 mais 14 dá 20, dividido por 2, que dá 10 metros por segundo. Então, essa é a velocidade escalar média. Vamos continuar agora, pessoal. Vamos fazer um exercício da aula anterior. Quem perdeu a aula anterior vai ter a oportunidade agora de ver como é que se processou, como é que a gente estudou a aula anterior, qual foi a fórmula que a gente estudou. Nós estudamos a fórmula do vermes voadores atacam a Terra. Então vamos fazer outra questão em relação a essa fórmula que a gente aprendeu na aula anterior. Então hoje foi velocidade escalar média, já fizemos duas questões e vamos fazer essa que foi da aula anterior para a gente fazer uma revisão, para fixar mais o conteúdo. Então, em relação a essa questão, ela diz o seguinte: um ônibus se move com velocidade de 54 quilômetros por hora. Então, pessoal, a primeira velocidade que a gente lê na questão é a velocidade inicial. E o motorista, quando vê um sinal fechado, o sinal está no vermelho, está fechado. O que é que o motorista faz? Ele pisa no freio e para. Então, pessoal, a velocidade inicial dele é 54 quilômetros por hora. Quando ele vê o sinal vermelho, pisa no freio e para. Se ele para, qual é a velocidade final dele? 0. Então, pessoal, ele para depois de 5 segundos. O que são 5 segundos? 5 segundos é o tempo. Ele quer que você calcule a desaceleração. Nós fizemos uma questão parecida na última aula. A desaceleração, pessoal, é a própria aceleração. Só que ela vai dar negativa. Então, ele também disse que o tempo foi 5 segundos e ele quer a desaceleração. Então, pessoal, qual é a fórmula que tem esses 4 elementos? V, V0, A e T. Nós estudamos na última aula que tem essas quatro variáveis. É a fórmula vermes voadores atacam a Terra. Então temos velocidade final, velocidade inicial, mais aceleração e T é o tempo. O problema, pessoal, é que a velocidade está em quilômetro por hora e o tempo está em segundos. Não pode fazer a conta dessa forma. Tem que primeiro transformar a velocidade de quilômetros por hora para metro por segundo. E como é que a gente faz isso? Lembra que a gente tinha esse esquemazinho? Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, multiplicamos por 3,6.
Então, o ônibus ele vinha com a velocidade de 54 quilômetros por hora. E queremos transformar essa velocidade em metros por segundo. Então, estamos em quilômetro por hora e queremos ir para metros por segundo. Então, pessoal, vamos dividir por 3,6. Então, 54 dividido por 3,6. Como é que faz essa conta? Tira a vírgula, fica 36 e põe um zero desse lado. 54 dividido por 3,6 vai dar quanto? Vai dar 1. 1 vezes 36 dá 36. 54 menos 36 vai dar 18. E aí, pessoal, tem esse zero aqui, a gente coloca aqui, certo? 180 dividido por 36 dá 5. 5 vezes 6 dá 30, vai a 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Se diminuir, fica 0. Então, pessoal, a resposta é 15 metros por segundo. 54 quilômetros por hora tem 15 metros por segundo. A velocidade final não precisa transformar porque ela é zero. Então, quem é a velocidade final? Zero. Quem é, pessoal, a velocidade inicial? 15 mais o A. E quem é o tempo? 5. Então, zero é igual a 15 mais 5 vezes A, 5A. Muda de lado, fica negativo. Menos 5A é igual a 15. Multiplica por menos 1. Então fica 5A igual a menos 15. Quem é o A? Menos 15 dividido por 5. A aceleração é igual a menos 15 dividido por 5 dá 3 metros por segundo ao quadrado. Então aqui temos uma desaceleração. Por isso, toda vez que a aceleração está negativa, é uma desaceleração. Desaceleração. E por que ela deu negativa? Porque a velocidade diminuiu. O motorista pisou no freio e a velocidade diminuiu de 54 quilômetros por hora para zero. Como a velocidade diminuiu, é uma desaceleração. Se quiséssemos saber o tipo de movimento, qual seria o tipo de movimento? A velocidade, as velocidades são positivas. Então aqui temos mais 54 quilômetros por hora. A velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E a aceleração? A aceleração deu negativa. Sinais iguais, movimento acelerado. Sinais diferentes, movimento retardado.
Então, o movimento do ônibus é progressivo, retardado. Então, revisamos a última aula. E aqui, pessoal, é uma revisão da primeira aula que a gente teve de MRUV. Então, quem assistiu, quem não assistiu, vamos ter agora uma oportunidade de relembrar. Calcule duas coisinhas, aceleração escalar média. Indique, pessoal, e apresente o tipo de movimento. Então, a gente sabe que aqui, pessoal, vamos usar essa fórmula. Foi a fórmula que nós aprendemos na primeira aula de MRV. A gente observa que, antes de resolver a questão, nós sabemos que em uma questão que pede o tipo de movimento, quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Quando a velocidade e a aceleração têm sinais iguais, o movimento é acelerado. E quando a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes, o movimento é retardado. Então, pessoal, vamos analisar essa questão. Vamos primeiro achar a aceleração escalar média. É uma revisãozinha da primeira aula de MRV. Então, a gente observa que o carrinho ele vem nesse sentido. Então, primeiro ele passa aqui. Aqui é a velocidade inicial. E 30 metros por segundo é a velocidade final. 4 segundos é o tempo inicial. E 6 segundos é o tempo final. Então, pessoal, qual será a aceleração escalar média? Quem é o V? O V vai ser 30 menos a velocidade inicial, que vale 10. Quem é o tempo final? 6. E quem é o tempo inicial? O tempo inicial é 4. 30 menos 10, 20 positivo, porque diminui e conserva o sinal do maior. 6 menos 4, 2. E 20 dividido por 2 dá 10. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, 10 é a mesma coisa que mais 10. E agora vamos usar isso aqui para descobrir qual é o tipo de movimento. As velocidades são positivas. Então, o movimento é progressivo. E a aceleração, pessoal, também deu positiva, deu mais 10. Então, vejam aqui, velocidade positiva, movimento progressivo.
A aceleração deu mais 10, então ela é positiva. Os sinais da velocidade e da aceleração são iguais. Sinais iguais, movimento só pode ser acelerado. Velocidade e aceleração têm sinais iguais, movimento acelerado. Então, o movimento nessa questão é progressivo acelerado. Vamos fazer outra questão. Então, pessoal, temos essa questão, certo? Queremos saber também a aceleração e o tipo de movimento. Observe que o carrinho vem nesse sentido. É o sentido negativo da orientação da trajetória. Então, primeiro, pessoal, tudo desse lado vai ser inicial, tudo do outro lado vai ser final. Então, aqui a velocidade inicial, menos 90, e aqui a velocidade final, menos 60 metros por segundo. Aqui é o tempo inicial e aqui o tempo final. Então, pessoal, quem vai ser a aceleração escalar média? Quem é a velocidade final? A velocidade final vai ser menos 60. Menos da fórmula, que é a velocidade inicial. Velocidade inicial, menos 90. Então, tem que colocar entre parênteses para não ficar um sinal atrás do outro. Porque depois vamos fazer jogo de sinais. Quem é o tempo final? 10. E o tempo inicial? 5. Então fica menos 60, menos com menos, mais 90. E 10 menos 5 dá 5. Então a aceleração escalar média, menos 60 mais 90, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Menos 60 mais 90 dá mais 30. Dividido por 5 vai dar 6. 6 positivo, metros por segundo ao quadrado. Unidade de aceleração. E qual é, pessoal, o tipo de movimento? Nós vemos que quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Aqui, pessoal, as velocidades são negativas. Então, o movimento é retrógrado. Nós vimos também que quando V e A têm sinais iguais, o movimento é acelerado. E quando V e A têm sinais diferentes, o movimento é retardado. E aqui, pessoal, a aceleração deu positiva, mais 6. Os sinais da velocidade e da aceleração são diferentes. Quando os sinais são diferentes, movimento retardado.
Então, esse carrinho nessa questão tem um movimento retrógrado, retardado. E para terminar, vamos fazer a última questão. Então, aqui, pessoal, nós temos o carrinho que vem da esquerda para a direita. Olha o sentido dele. Então, tudo desse lado será inicial, tudo do outro lado será final. Então, 50 é a velocidade inicial, V0, e 40 é a velocidade final. 5 segundos é o tempo inicial e 10 segundos será o tempo final. Então, pessoal, quem é a aceleração escalar média? Quem é o V? O V é 40 metros por segundo. Então, o V é 40 menos a velocidade inicial. A velocidade inicial é 50. Quem é o T? O T é 10. Menos o T0, tempo inicial é 5. 40 menos 50, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. 40 menos 50 dá 10. E o maior é 50, então fica menos 10. E 10 menos 5 é 5. Quem é a aceleração escalar média? Menos 10 dividido por 5. Então fica 10 dividido por 5 dá 2. Então fica menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então temos uma desaceleração, porque a aceleração deu negativa. E o movimento? Nós estudamos que quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Nesse caso, pessoal, as duas velocidades são positivas. Então, o movimento é progressivo. Nós estudamos também, pessoal, que quando V e A têm sinais iguais, o movimento é acelerado. E quando V e A têm sinais diferentes, o movimento é retardado. Nesse caso, pessoal, a aceleração deu negativa. Então, a velocidade e a aceleração têm sinais, um é positivo e o outro é negativo. E tanto a velocidade como a aceleração têm sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, o movimento é retardado. Então, o movimento nessa questão é progressivo e retardado. Então, pessoal, nessa aulinha, nós, além de estudarmos a velocidade escalar média do MRUV, ainda fizemos uma revisão da função horária da velocidade, que é vermes voadores atacam a Terra, e da definição de aceleração escalar média, que nós estudamos na primeira aula.